Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Tu faz um milagre em mim. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus pela sua vida, por você que veio nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para você, para o seu coração, para o seu casamento. Amém? Você que não é casada ainda, você vai visualizar um casamento com propósito, um casamento cheio do Espírito. Amém? Então a palavra de hoje, do nosso 12º dia de jejum, o tema é um casamento cheio do Espírito. Você pode dizer, fala assim: o meu casamento é um casamento cheio do Espírito. Fala, toda a minha descendência é abençoada, porque a unção que está sobre a minha vida e sobre a vida do meu cônjuge vai transbordar para os meus filhos, para os meus netos, e toda a minha descendência será conhecida como uma descendência abençoada. Amém? Glória a Deus. Queria que o Isaac projetasse para nós Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Se você tiver aí com a sua Bíblia, pode acompanhar enquanto o Isaac projeta. Efésios capítulo 5, verso 22, diz: as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite ao seu marido. Uau! Aqui o apóstolo Paulo, nos dá direções claras a respeito de como nós devemos ser um para com o outro. Aqui nós vemos as atribuições de um marido: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas também a mulher vai se submeter ao seu marido, como a Cristo. Veja que tudo aponta para Cristo. É fácil, irmãos, cumprir essa ordenança? Será que é difícil só para mim? O que você acha? É difícil, Elisete? Deixa eu te falar algo. O Senhor, Ele nunca nos dá uma ordem, nunca nos dá uma direção, nunca nos coloca uma demanda sem antes trazer uma provisão. No verso 18, pouco antes, olha o que o apóstolo diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja só, poucos percebem, né, que nós precisamos ser qualificados para poder cumprir essas obrigações que estão lá em Efésios 5, 22 ao 33. Como é que eu sou qualificada? O Senhor me trouxe uma provisão no verso 18 e 19. Sendo cheio do Espírito. Sendo cheio do Espírito. Então, é válido dizer que se eu sou um cônjuge cheio do Espírito Santo, eu estou habilitado para amar, servir e honrar. Amém? Tem um escritor chamado Groucho Marx, que uma vez disse que casamento é uma maravilhosa instituição. Está aí a diferença, porque casamento é muito mais do que uma instituição. Para o mundo, casamento é um negócio para muitas pessoas. Né? Muitas pessoas hoje não querem mais se casar. Fazem o quê? Um contrato. Se der certo, bem. Se não der, nós separamos. Né? Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. Enfim, um contrato. Mas para Deus, não. Casamento é algo sagrado, é algo santo. O casamento, ele não é uma instituição. Né? O casamento, ele é a expressão de Deus, de Jesus, com a igreja. Pelo menos deveria ser assim. Então, muitos, né, estão atrás de fórmulas, muitos estão atrás, né, de direções. Mas só existe alguém capaz de te direcionar para ter um casamento abençoado. Essa pessoa é o Espírito Santo. Quando você busca o Espírito Santo, quando você busca ser cheio do Espírito Santo, você passa a ser controlado por Ele. Já não faz mais a sua vontade. Você faz a vontade do Espírito. Aí sim, os maridos conseguem amar as esposas como a Cristo, como Cristo amou a igreja, e as mulheres conseguem o quê? Se submeter aos maridos como a Cristo. Mas precisa da pessoa do Espírito Santo no casamento. E hoje é dia de você chamar o Espírito Santo. Hoje é dia de você ser cheio do Espírito Santo. Hoje é dia de você falar: Espírito Santo, enche a minha casa. Ontem nós ouvimos que um casamento em crise é um casamento sem oração, sem Cristo. Se você é alguém que ora, mas o seu cônjuge, para ser cheio do Espírito, seu casamento não vai andar em crise. Seja completamente cheio do Espírito. Fala assim: o meu casamento será cheio do Espírito. Então o verso 18 também poderia ser traduzido assim: e não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito Santo. Isso indica o quê? Que existem semelhanças entre um bêbado, né, alguém que se embriaga ali com vinho, com bebida alcoólica, e existe uma semelhança com aqueles que são cheios do Espírito Santo. Né? Acredito que a comparação de Paulo aqui é por conta lá daquele texto de Atos, quando fala do dia de Pentecostes, onde algumas pessoas vendo os discípulos ali, aquele povo reunido sendo cheio, né, do Espírito Santo, acharam que eles estavam o quê? Bêbados. Então, qual que é a similaridade? Né? É a alegria, né? A similaridade é a desenvoltura. Você já viu bêbado tímido? Né? Já viu? Já tem aqueles bêbados alegres, né? A pessoa bebe, o povo até fala que fica chato de tão alegre, né? Então, corajoso, né? Tem um rosto brilhante, né? Apresenta uma grande vitalidade. Só que todas essas coisas são momentâneas. Todas essas coisas são superficiais. Mas o Espírito Santo, ele quer te dar essas características duradouras, eternas. Amém? E isso só pode ser vivido quando você está cheio do Espírito Santo. Quando a unção do Senhor está sobre a sua vida. A ordem bíblica é que sejamos cheios do Espírito. Existe uma diferença, irmãos,
em ser cheio do Espírito e ser batizado pelo Espírito. Né? Nós temos aqui no momento do encontro, né, um momento ali como ser cheio do Espírito Santo, né, enchimento do Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez que você se torna filho, qual que é o selo da sua filiação? Qual que é o selo de que você nasceu de novo? Fala assim, o Espírito Santo. Exatamente. Então, o Espírito Santo, ele é um selo. Então, quando o diabo olha para você, ele vê o selo do Espírito Santo. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você é nova criatura. Então, já existe o Espírito Santo na sua vida. Você tem o Espírito Santo. Mas outra coisa é ser continuamente cheio. Né? Você ser transbordante. A vontade do Senhor é que você transborde de unção. Amém? Então, ser cheio do Espírito Santo deve ser o quê? Uma característica do cristão. Ser cheio do Espírito Santo deveria ser o quê? Um estilo de vida. Não é algo que, só quando eu for servir no encontro, só quando, né, eu for numa conferência, eu vou receber o Espírito Santo, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não, isso deve ser um estilo de vida, isso é algo que você deve buscar todos os dias. E quando você faz isso, toda a sua casa é cheia da presença. Os seus filhos fluem, o seu cônjuge flui, porque você passa a estar sob a influência do Espírito. Assim como um bêbado debaixo sob a influência do álcool fica valente, desinibido, desembaraçado, e ele faz, né, o que quer, ele bebe e fala, não, eu vou pegar o carro e vou sair, e não há quem consiga segurá-lo, ele pega o carro e vai. Do mesmo jeito, uma vez que você está sob a influência do Espírito Santo, está debaixo dessa unção, você também não faz e não fala e não age mais do mesmo jeito, mais conforme a sua vontade, mas de acordo com a vontade do Espírito. Amém? Então, não há nada mais precioso do que ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer te conduzir para viver uma vida de reino, para viver uma vida abundante. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Quantos aqui gostariam de viver essa vontade? Então, você precisa deixar o Espírito Santo te guiar. Quando você deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, meu irmão, você vai desfrutar dessa vontade, não a sua vontade, porque nem sempre a minha vontade é boa, nem sempre a minha vontade é perfeita, nem sempre a minha vontade é agradável. Talvez seja agradável para mim, mas não é agradável para o outro, não é agradável para o meu cônjuge. Mas quando eu permito que o Espírito Santo me governe, aí sim, eu vou reinar. Porque eu vou fazer aquilo que agrada a Ele, aquilo que é perfeito, aquilo que é bom. Amém? Então, o enchimento do Espírito Santo, ele deve ser contínuo. A expressão usada no original é enchei-vos continuamente do Espírito. Ou seja, encham-se e continuem se enchendo. Lembre-se de que assim como encher-se de álcool é colocar-se sobre a sua influência, ser cheio do Espírito é estar debaixo da influência do Espírito. O enchimento, irmãos, ele é uma ordem. Aqui você vê essa palavra no imperativo. Diz, encham-se do Espírito. Então, se é uma ordem, significa que não se trata de uma experiência única. Não se trata de uma experiência, né, casual. Não se trata de você sair procurando alguém cheio do Espírito para te encher. Você pode se encher sozinho. Você pode, né, lá no seu quarto, quando você vem ao culto, lá na célula. Você pode ser cheio e permitir que o Espírito Santo transborde através da sua vida. Amém? E a palavra do Senhor, ele nos traz, né, a partir do verso 19, como é que nós somos cheios do Espírito. Talvez você fale assim, mas como é que eu sou cheia do Espírito? A Bíblia mesmo te aponta como é que você faz isso. Primeira coisa, somos cheios falando. Fala assim, quando eu falo,
Quando eu abro a minha boca, eu sou cheio do Espírito. O diabo ama crente calado. O diabo, ele ama quando você, como dizia minha mãe, coloca a língua na vitrola. Alguém já ouviu essa expressão? Minha mãe amava falar isso, né? Então, quando você fecha a boca. Por quê? Porque você só pode ser cheio do Espírito falando. Né? Então, a maneira básica de sermos cheios do Espírito é falando. Mas enchei-vos do Espírito falando. Todavia, não é um falar qualquer. Mulher tem as pessoas gostam de falar que mulher fala demais. E realmente tem estudos que comprovam que mulher fala demais. Então, mulher acha que falando vai resolver o problema, vai mudar o cônjuge, vai mudar o filho, né? Vai mudar ali as pessoas, né, que estão à volta ali, o chefe do trabalho, a professora, né? Falando. Não é falando qualquer coisa. Você precisa estar falando em linha com a palavra de Deus. Você precisa falar aquilo que Deus fala. Você precisa concordar com Deus. Então, você precisa criar um ambiente espiritual na sua casa. A palavra do Senhor diz, lá em Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Você está vendo o que você precisa falar? Não é qualquer coisa. Aquilo que você fala precisa produzir edificação àqueles que ouvem. O que você fala, edifica ou destrói? Encoraja ou desencoraja? O que você fala é conforme a necessidade ou você é uma mulher ou um marido inconveniente? Tem mulheres inconvenientes que falam qualquer coisa. E aí o que ela está fazendo? Liberando palavras torpes. Ela está destruindo o ambiente da sua casa. O ambiente espiritual da sua casa. E transmita graça aos que ouvem. Graça. Nem sempre falar a verdade é sabedoria. Tem pessoas que dizem, eu falo o que eu tenho que falar na cara. Isso não é sabedoria. Isso é falta de educação. Sabe, nós precisamos, irmãos, falar aquilo que a palavra de Deus diz. O texto também diz que nós temos que ter um falar espiritual uns com os outros. E também junto com o outro. Por que você precisa ir à célula? Por que você precisa ir aos cultos? Por que você não fala sozinho lá dentro do seu quarto? Porque existe uma direção de Deus que nós devemos falar entre nós. Aqui no verso 19 fala, falando entre vós. Não é falando lá no seu quarto sozinho. Embora lá no seu quarto você também tenha o seu momento com o Senhor. Você também é cheia do Espírito Santo lá. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Muitas pessoas não congregam. Muitas pessoas não valorizam os cultos. Por quê? Estão recebendo só uma parte. Poderia estar comendo do bolo inteiro. Mas está só comendo das migalhas. Sabe? Existe uma unção que é liberada quando nós estamos unidos, falando a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém? É importante você falar amém. Sabe por quê? A palavra amém representa Jesus, sabia? Quando você fala amém, Jesus, você está chamando Jesus. Você está concordando com a pessoa de Cristo. E você é cheio do Espírito Santo. Tem gente que fala, mas o pastor é chato, a pastora é chata, gosta de ficar, glória a Deus, aleluia. Você, quando fala assim, você está se enchendo. Isso não é eu que falo, é a palavra de Deus que diz isso. Então, falando entre vós, com salmos,
e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não é só da boca para fora. O Senhor, Ele vê o nosso coração. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Só vir aqui cantar músicas que são ministradas aqui não é suficiente. Você precisa cantar com o coração. Você precisa liberar o perfeito louvor. E isso só pode vir do seu coração. Porque talvez eu estou aqui cantando, mas a minha cabeça está lá em casa. Minha cabeça está lá no meu cônjuge, que está viajando, né, que está em outro lugar e não está comigo. E aí eu estou irada. A minha boca está cantando uma coisa, mas o meu coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Sabe, nós precisamos liberar. Quando nós cantamos, quando nós falamos entre nós, comunhão é gerada. Amém? Adoração é liberada. A palavra do Senhor também continua dizendo, no verso 20, dando sempre graças por tudo. A gratidão nos enche do Espírito. Como é fácil identificar uma pessoa ingrata. A gratidão, ela bloqueia o favor de Deus na sua vida. A ingratidão, ela destrói. Ela abre acesso. A ingratidão abre acesso para que você colha coisas que não são boas. Pelo contrário, a gratidão te dá acesso a promessas. A gratidão, ela vence a rebelião do descontentamento, da justiça própria, do merecimento. Quando a pessoa ela é ingrata, sabe o que ela está dizendo? Por exemplo, se eu reclamo do meu marido, eu estou falando o seguinte: eu sou boa demais, eu mereci um homem melhor. Ah, mas eu sou boa demais, eu merecia filhos melhores. Você está se enchendo de justiça própria. Você está colocando o eu no lugar de Cristo. Nós precisamos praticar a gratidão. Você já agradeceu ao Senhor pelo seu cônjuge hoje? Você já agradeceu a Deus pelos seus filhos hoje? Pratique a gratidão. A palavra do Senhor diz, dando graças a Deus em tudo. Tudo. Tudo significa que é só pelas coisas boas? É só quando o seu marido acerta? É só quando o seu marido faz o que você gosta? É só quando a sua esposa faz aquela comidinha que você gosta? E no dia que ela não faz a comida, o que você faz? Reclama? Aprenda a dar graças em tudo. Em tudo, para que o favor de Deus se multiplique na sua vida. Amém? Reconheça o seu cônjuge como um presente. Fala pro seu cônjuge aí. Se você não tiver com ele, você vai... Se você não é casada ainda, você imagina aí o seu cônjuge. Mas se seu cônjuge não está aqui, fala para ele. Você é um presente para mim. Você é um presente de Deus. Reconheça, irmãos, que o seu cônjuge é o melhor de Deus para você. Ele é o tamanho da forma do seu pé. Olha só, ele é o tamanho certo. Alguém vai na loja comprar um sapato menor do que você usa? Você vai, Elisete? Você não compra o sapato exatamente que você usa, do seu tamanho? Pois é, o seu cônjuge, ele é a medida certa para você. Então, queridos irmãos, você só vai dar graça quando você enxergar em tudo a mão do Senhor. Quando você reconhecer que você não merece nada e que tudo que você tem é pela graça de Deus, você vai ser grato. Você vai ser grato pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos filhos, pelo cônjuge, por todas as coisas. Pela sua liderança, que é a sua medida exata. Amém? Amém, Elisete? Glória a Deus. Amém. Olha só, vamos continuar. Como também podemos ser cheios do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros. Surpreendentemente, Paulo nos ensina que a sujeição mútua nos enche do Espírito. Ou seja, ele comparou a vida cheia do Espírito com alguém que é cheio do vinho.
Então, só que tem uma característica marcante. Normalmente o bêbado, o que ele começa a fazer? Se gloriar. Bêbado fica rico, bêbado fica bonito, né? Fica todo cheio de força, né? Poderoso, enfrenta todo mundo, não tem medo de nada. O que ele está fazendo? Se colocando como centro. O ego dele está aflorado. Mas esse sujeitar de quem é cheio do Espírito Santo significa renunciar o eu. Significa renunciar o ego. Olha só. Nós precisamos tirar o eu do centro. Nós precisamos colocar Cristo no centro dos nossos casamentos. Quando a sua vontade não for maior do que a vontade do seu cônjuge, vocês vão viver bem. Porque você não faz mais para você se sentir bem. Você faz para agradar o outro. Pensa um casamento onde ambos procuram servir, atender a necessidade do outro. O problema é que dentro das casas, as pessoas estão deixando os egos se confrontarem. Não, eu que estou com a razão. Não, é você. Não, é eu. Sabe? Todos estão aqui, estão lutando para ver quem é melhor. No dia que você sair do centro e colocar o outro numa posição elevada, você vai ser cheia do Espírito Santo. Porque não tem como você ser cheio quando o seu ego toma o lugar dele. Que nessa noite, o seu eu saia de cena. E o Espírito Santo possa encher toda a sua casa, todo o seu interior, em nome de Jesus. Amém? E, para finalizar, no temor de Cristo. O que significa no temor de Cristo? Significa que, quando nós ofendemos o nosso cônjuge, nós estamos ofendendo a Cristo. Mas por quê? Isaac, olha só. Próximo, Isaac. Por favor. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então a palavra do Senhor diz que cada um de vocês fazem parte do corpo. Quem que é o cabeça? Cristo. Então significa que o seu cônjuge faz parte desse corpo. Ontem nós fomos visitar um casal e orar por eles. O marido acordou, estava com a perna dormente, acabou virando o pé e rasgando o dedo ali perto do dedo mindinho. E por pouco ele não quebrou, não rasgou o dedo ali, não quebrou o osso do dedo mindinho. Sei que ele estava afastado, teve que dar 4 pontos, e ele mal estava conseguindo colocar o pé no chão. Veja, foi uma ferida pequena, um corte pequeno, entre aspas, no dedo mindinho do pé. Não foi na mão, não foi na sola do pé, foi no dedo mindinho. O dedo mindinho é um membro pequenininho do seu corpo, pequenininho, como diz a Helena. Pequenininho, né, Helena? É um membro pequeno do seu corpo, mas que se você bater numa quina, todo o seu corpo vai sentir, não vai, irmã Cida? É uma dor insuportável. Talvez o seu cônjuge seja esse dedo mindinho, seja um membro mais pequenininho, mas ele tem valor. Ele tem valor. E ele representa o corpo de Cristo. Quando você fala mal do seu cônjuge, você está falando mal de Jesus. Você está falando mal do cabeça. Então, nós precisamos, ter essa revelação que o nosso cônjuge faz parte do membro, do corpo de Cristo. Ele é membro, ele é filho amado. Jesus morreu por ele. Então, uma maneira prática aqui de nós trazer essa presença para dentro de casa. Aqui eu falei a respeito de você
você, individualmente, ser cheio. Se você e seu cônjuge é cheio, como? Falando. Como é que eu sou cheia? Fala, falando. Dando graças por tudo. Me sujeitando no temor de Cristo. Quando você faz isso, você é cheio. É importante que você... Agora, a minha palavra é para você que é casal. Né? Se você ainda não é, você vai aprender a praticar isso na sua casa quando você casar. É muito importante que cônjuges orem juntos. Orar individualmente, se você for perguntar para todo cristão, imagina-se, né, que ele ora. Mas nem todos os casais oram juntos. Existe um grande poder quando nós oramos juntos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 18:19, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás no céu. Meus irmãos, se você e seu cônjuge começarem a orarem juntos a respeito de qualquer coisa, Deus te ouve e responde. É uma promessa, foi o próprio Cristo que disse isso. Por qual que é o problema? É porque nós não oramos. Esses dias eu ministrei aqui a respeito da oração do justo, que muito há por sua eficácia, né? Que muito bom, quando um justo ora, é muito eficaz. Mas quando 2 justos oram, tudo será concedido. Tudo será concedido. Então, você e seu cônjuge são justos. São justos. Então, você deve orar. E Deus vai conceder. Se orar sozinho exige disciplina e perseverança, orar com o cônjuge não é um desafio pequeno. Vai exigir o quê? Uma dose de perseverança e empenho. Mas, aqui eu quero trazer algumas sugestões práticas. Próximo, Isaac. É o próximo slide. Primeiro, separe sempre um momento do dia para orarem juntos. Pode ser à noite, né, antes de vocês dormirem. Ao menos 5 minutos. É melhor 5 minutos do que nada. Então, tire 5 minutos. Você vai ver a diferença que vai fazer no seu casamento. Quando você orar em concordância com o seu cônjuge. Jamais, fala assim, jamais critique a oração do outro. Mas fulano ora alto, mas fulano ora baixo, mas fulano é isso. Mas não faça isso, não faça isso. Essa oração é individual, mas orar é individual. Eu não posso jamais criticar, aí eu vou usar a irmã Cida aqui como exemplo, criticar porque a irmã Cida ora de uma maneira. Outro já ora, uau, uau. Não significa nada. Cada um expressa de um jeito. Lembrando que Deus vê o coração. Deus vê o coração. Sempre lembro disso. Deus vê o coração. Muitas vezes a gente julga pela aparência. O homem vê a aparência, né? Mas o Senhor vê o coração. Então não faça isso. Não critique a oração do outro, né? Orem juntos, né? Mas também aprenda a dizer amém à oração do outro, né? Enquanto os dois estão ali orando por algo, mas tira um tempo, né? Não foi falado isso aqui no início do jejum, né? Enquanto eu oro, o meu esposo concorda. Depois ele ora, né? Ou vice-versa, e o outro diz amém, concorda. Irmãos, isso tem muito poder. Isso vai fazer toda a diferença. O marido deveria tomar iniciativa. Por quê? Porque ele é o cabeça. Ele é o sacerdote. Está sobre ele a obrigação de sustentar a casa em oração, em trazer a presença. Mas se seu marido não faz isso, convide ele amorosamente para fazer. Sabe, constranja ele em amor. Não é tentando mudar ele, não é tentando transformar ele no falar, no criticar. Ah, mas você não ora, eu estou aqui querendo orar, e você é a pedra de tropeço na minha vida.
Sabe, não. Seja amorosa, irmãs. Seja amorosa, irmãos. Deus está falando conosco. Amém? Lembra que antes da gente ministrar, o Senhor fala conosco primeiro. Amém? Então, assim, ore, né? Ore antes de dormir. Né? Creio que Deus ele quer derramar uma inundação do seu poder em seu casamento. Amém? Né? Você precisa ter uma santa expectativa de um mover do Espírito Santo. Né? Mas para isso é necessário que na sua casa tenha um forte senso de presença de Deus. Irmãos, tem casa que você entra que o ambiente é pesado. Né? Tem lugar que você entra que você quer sair correndo. Sabe, um ambiente pesado, faz igual os anjos daqui que foi ministrado aqui há 2 dias. Né? Na casa de Abraão, Jesus e 2 anjos ficaram lá. A gente depois, eu compartilhando, nós conversando a respeito disso. Né? E o Gilead mesmo falando, né? Ele é acostumado com esse tempo de matar gado, matar porco, matar, né, os novilhos, sabe mais ou menos o tempo que leva todo esse procedimento, nesse processo. Não se faz isso em menos de 1 hora, em menos de 2 horas. Já pensou ir lá, matar o novilho, limpar, preparar, cozinhar, aí fazer pão, bolo? Esses homens ficaram muito tempo na casa de Abraão. Isso significa que a casa de Abraão era um ambiente liberado. Era um ambiente de presença. Mas já em Ló não. Na casa de Ló, Jesus nem foi. E detalhe, Ló era justo. Ló era salvo. Mas os 2 anjos fizeram o quê? Não, vamos. Pegou pela mão Ló e a família e arrastou para fora de Sodoma. Será que a sua casa é um lugar de presença? Onde o Senhor ama habitar? Ou é um lugar de gritaria, de confusão? Olha só, para você ser cheio da presença, para que a sua casa seja cheia da presença, você precisa ser cheio da presença. Amém? Parece óbvio, né? Não tem como a sua casa ser cheia se você não for cheio. Amém? Então sua casa deve ser uma extensão da igreja. Amém? Oração em família. A oração em família pode ser uma grande oportunidade para nós firmarmos as alianças da família e aprofundarmos nossa relação de amor. Então, para finalizar, eu quero pontuar aqui algumas dicas também. Né? Como é que você conduz essa oração em família? Primeira coisa, libere a bênção do Senhor afetuosamente. Né? Ore abençoando seus filhos, né? Abraços, beijos. Né? Libere palavras que edificam eles. Declare a palavra. Que a sua casa seja cheia da palavra de Deus. Né? Que a sua casa, né, tenha esse ambiente liberado. Nós temos, né, os cultos, o culto familiar. Né? Nós não gostamos de falar culto doméstico porque fica muito formal. Faça desse momento um momento informal. Né? Não chame os seus filhos, agora vamos fazer o nosso culto doméstico. Não, agora vamos sentar para sorrir. Agora vamos sentar para cantar uma música, uma canção. E ali você e sua casa, né, vai sendo cheia da presença. Então, não seja alguém formal. Você pode reunir toda a família no quarto, né, ou num grande sofá, e mesmo deitados, pode ministrar na vida deles. Né? Aprenda a comer sempre à mesa. Né? Nós temos procurado fazer isso. É importante, porque ali na mesa você vai olhar um no olho do outro. Você vai ter a oportunidade de perguntar como que foi o dia do seu filho na escola, o que ele aprendeu. Você também fala como é que foi seu dia. Então você vai produzir ali o quê? Um diálogo. Uma reunião sem visitantes. Nesse momento ali, é um momento de intimidade da família. Então não deveria ter a participação de ninguém. Pode fazer isso através de uma boa caminhada. Né? Você sai com sua família para fazer uma caminhada. E ali vai conversando. E ali podem ir louvando, né, com alguma canção. Né? Encontre formas de variar. Leia a Bíblia com eles. Conte histórias. Né? Os meninos gostam muito de pegar meu álbum de casamento e ver ali fotos de quando eu era criança. É um momento onde você aproveita para falar aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Sabe, irmãos,
Eu queria finalizar lendo com vocês. Sabe, aqui a palavra do Senhor fala que para você ser cheio, você precisa falar. Né? Falar aquilo que é certo. Falar aquilo que está em acordo com a palavra de Deus. Por que hoje os casamentos terminam? Por que hoje tem tanto divórcio? Porque as pessoas estão preocupadas em apontar o erro do outro. Uma mulher de Deus escreveu um poema, Ruth Kaunk. O nome desse poema é Ele Disse e Ela Disse. E eu quero terminar esse momento lendo esse poema com você. Ela diz, começa assim. Essa era uma mulher de Deus. Ela tem muitos livros escritos. Outro casamento é destruído, Senhor. O divórcio será afinal na próxima semana. Ele disse que foi a ruptura de comunicação e a infiltração sutil do tédio. Ela disse que foi o acúmulo de coisas. Ele disse que ela era demasiadamente preocupada com a casa, as crianças e muitas atividades. Ela disse que ele sufocou seus sonhos e ignorou suas conquistas. Ele disse que se sentia numa prisão, limitado e noite após noite sentia o impulso do distanciamento. Ela disse que ele era duro e brutal e muitas vezes a envergonhava em público. Ele disse que sua atitude crítica contribuiu para o seu sentimento de inadequação. Ela disse que se sentia solitária, pouco apreciada, sem identidade pessoal. Ele disse que ela se revolvia em autopiedade e se recusava a reconhecer sua culpa. Ela disse que ele era indolente, ou seja, era alguém que age com lentidão, preguiçoso, ele era um irresponsável. Ele disse que ela não o compreendia. Ela disse que ele não se importava. Senhor, como é trágico que através de todos esses anos perdidos, nenhum deles tenha perguntado o que o Senhor disse. Sabe, talvez você tenha vivido um casamento assim, onde ele disse, ela disse. Mas quantos aqui pararam para perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer mudar em mim? O que o Senhor quer mudar? Porque a gente fica assim, Senhor, muda ele. Muda ele. Mas você não fala, me muda. Muda o meu coração duro. Muda a minha maneira de falar. Muda os meus ataques de fúria. Muda o meu ciúme. Sabe, muda. Muda a dureza do meu coração. Senhor, muda meu jeito de priorizar todas as coisas, menos o meu casamento. O que o Senhor disse a respeito de você? É com isso que você deveria estar preocupado. Era isso que você deveria buscar saber. O que a palavra de Deus diz a respeito do seu casamento? Ela diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. Ela diz que a sua descendência será poderosa. Ela diz que os seus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da mesa. Que vai ter unção sobre os seus filhos. Quando um casal é cheio de unção, essa unção transborda. E todos os filhos são cheios. Eles são como brotos da oliveira, a unção está sobre eles. Mas é necessário que o casal seja cheio do Espírito para transbordar. É tão interessante, se você continuar lendo aqui em Efésios 6, a primeira coisa que começa a dizer em Efésios 6 é: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo na terra. Mas tudo começa no casal, tudo começa em você, no seu cônjuge. Sabe, irmãos, nós não podemos aceitar um casamento meia boca. Um casamento faz de conta.
Você não pode aceitar viver uma vida medíocre. Sabe, um casamento, uma casa onde só tem gritaria, confusão, onde os filhos são indiferentes, rebeldes, te respondem. Você tem que ser indignada com o diabo. E você precisa chamar o Espírito. Você precisa, Senhor, enche essa casa com a tua presença, enche a minha vida. Se você for cheio do Espírito, o problema do outro não vai ser suficiente para te tirar do sério. Mas você, quando você é cheio de si, das suas vontades, qualquer coisa que o outro faz te incomoda. Sabe? Permita que a presença flua dentro de você, né? E o seu casamento será o céu na terra. Não aceite, porque se Deus diz que nós reinaríamos em vida, isso significa que nós vamos reinar. Nós começamos a reinar aqui na terra. Deus quer que você comece a reinar dentro do seu casamento. Amém? Fica de pé. Queria que você agora se unisse ao seu cônjuge, né? Queria que você começasse, queria que os filhos ficassem com os pais também. Nós vamos orar. Você vai orar para o Espírito Santo vir encher você, fazer transbordar, fazer você, né, ser cheio da palavra, cheio da vida de Deus, né? Começa a falar. A Bíblia aqui fala, se você quer ser cheio, você precisa falar. Então eu queria que você começasse a falar palavras de amor, juntamente com o seu cônjuge. Comece a falar palavras de amor ao Senhor. Comece a dizer quem Ele é para você, o que Ele representa. Comece a chamar, invocar Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sincronizamos o nome do Senhor dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias, nos nossos casamentos. Pai, nós reconhecemos o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Senhor, toma cada casa, cada família, cada cônjuge. Senhor, toma o seu lugar de honra no nosso meio. Senhor, Tu és perfeito, Tu és amoroso, Tu és grandioso. Senhor, o Senhor é belo. Senhor, a Sua graça é suficiente. Senhor, Tu és o próprio amor e nós queremos ser cheios desse amor. Manifesta esse amor dentro de nós, para que nós possamos fluir nesse amor a respeito dos nossos cônjuges. Oh, Senhor, enche-nos, Senhor, com a Tua presença. Enche-nos com Teu favor. Espírito de Deus, Pai, nós Te damos graça. Começa a agradecer ao Senhor pelo seu cônjuge. Obrigada, Deus. Lembra, não é porque Ele é perfeito, mas é porque Deus te deu o melhor. Ele é o presente de Deus na sua vida. Quando você agradece, você glorifica o nome do Senhor e você dá liberdade para Deus trabalhar no coração do seu cônjuge. Talvez o seu marido é um marido duro, um marido indiferente, um homem que não tem cumprido o papel dele como sacerdote. Mas se você hoje decidir agradecer a Deus por ele, Deus vai mudá-lo, Deus vai transformá-lo, porque Deus dá sempre o melhor. Deus dá sempre o melhor. Oh Deus, obrigada. Obrigada pelo meu cônjuge. Obrigada pelos meus filhos. Senhor, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo trabalho. Obrigada, Senhor, pelas portas que são abertas diante de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos uniu para um propósito. Senhor, eu declaro que o meu marido é um presente de Deus, é um homem valoroso, é um homem cheio do Espírito. Deus, sobre ele repousa o Espírito de Cristo. Senhor, ele é um homem moderado. Senhor, ele é o sacerdote do lar. Senhor, todos o honram, todos se submetem a ele, a liderança dele. Deus, eu declaro que tudo aquilo que nós fazemos, Deus, glorifica o Senhor. Dentro da nossa casa é uma casa cheia da presença, Deus, onde a palavra do Senhor estará continuamente na nossa boca e no nosso coração. Os nossos filhos é uma descendência poderosa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos confiou tesouros. Os nossos filhos, Senhor, eles são cheios da unção. As nossas filhas como colunas lapidadas, Senhor, elas enfeitam as suas casas. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que nós temos um coração disposto para servir, Senhor, para servir o nosso cônjuge.
Senhor, nós temos a disposição de colocá-los numa posição de honra. Senhor, nós nos submetemos, Senhor, à liderança dos nossos maridos, Senhor, e também os nossos maridos, Senhor, eles são tão cheios do amor de Deus, que eles são capacitados para amar as suas esposas, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro um espírito de submissão liberado sobre essa igreja, sobre essas esposas. Senhor, elas não serão, Pai, mulheres rixosas. Da boca delas não sairão palavras torpes, palavras que denigrem, palavras que desmerecem. Senhor, eu declaro que a boca dessas mulheres são santas, são puras, imaculadas. Tudo que elas falam produz graça àqueles que ouvem. Elas são mulheres graciosas, mães graciosas, esposas cheias do Espírito. Oh, Espírito de Deus, eu declaro que nós, Senhor, que o Espírito Santo flui em cada um de nós, a ponto de transbordar. Senhor, quem entrar nas nossas casas, Senhor, haverá um ambiente palpável de glória, de unção, de poder, em nome de Jesus. E todos aqueles que conhecerem, os nossos vizinhos, serão abençoados, porque essa unção, ela é transbordante, ela é crescente, ela é influenciável. Deus, e nossa casa é uma casa de influência, que influencia as pessoas a buscarem a Cristo, porque nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. A nossa família representa Cristo aqui na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. A ceia, enquanto busca a ceia, queria que você cantasse aqui um trechinho daquela música, Espírito enche a casa. Vamos lá, enquanto ele... Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche a nossa casa, Espírito. Continue cantando. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu coração, meu coração, eu quero derramar diante do teu altar. Que você possa se derramar diante do Senhor, diante do altar. Aleluia, glória a Deus. Levante seu pão. Repete assim comigo. Ao comer deste pão, eu como do corpo de Cristo e recebo saúde sobre o meu corpo físico, minhas emoções. Ao comer deste pão, eu recebo vida e vida abundante no meu casamento. Levante seu cálice. Fala assim: ao tomar deste cálice, que representa o sangue de Cristo, eu recebo perdão total dos meus pecados. Fala: já não há acusação e condenação sobre a minha vida e sobre a vida do meu cônjuge. Ao beber desse cálice, eu recebo
a alegria do Espírito e a minha casa é cheia dessa alegria. Amém. Amém. Glória a Deus. Compartilha. Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe Amém. de tudo que você está passando. Estamos encerrados. Que você tenha uma noite abençoada. Amanhã, às 21 horas, nós temos uma vigília poderosa aqui. Das 21 à meia-noite. Amém? Chame mais alguém para vir com você. Chegou.